Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 1. Hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo do processo legislativo. E aí nós vamos começar a trabalhar a ideia de processo. Isso porque o processo, ao contrário do que muitos pensam, não existe apenas no âmbito judiciário, mas existe também processo na administração pública e no legislativo. Daí porque a Constituição abre a seção 8 com o título do processo legislativo. O processo, contemporaneamente, é entendido como um procedimento que se realiza em contraditório. Portanto, para entendermos a ideia de processo, nós temos que entendermos o que seria o procedimento e o que seria a ideia de contraditório. O procedimento é um conjunto de atos ordenados e coordenados previamente pelo direito, de modo que a realização do ato posterior dependa da realização do ato anterior e, no caso, com vistas à produção de um ato final. Então, mais uma vez, o procedimento é um conjunto de atos ordenados e coordenados previamente pelo direito, de modo que a prática do ato posterior dependa da prática do ato anterior, e esses atos, eles visam a produção de um ato final chamado provimento. Quando esse procedimento se realiza em contraditório, nós temos então o processo. O contraditório não é apenas o dizer e o contradizer, não é também apenas a ideia de paridade de armas, mas são as iguais liberdades de participação para a construção do próprio provimento final. Então, quando se fala em contraditório, se fala em direito de participação, visando a influência na construção do provimento final, para evitar a surpresa, decisões que surpreendam aqueles que serão afetados por esse ato final. Então, o processo é um procedimento em que em todos os atos, todas as fases, deverão ser oportunizadas aos interessados no provimento final o contraditório, ou seja, a participação, a produção de prova, a argumentação, com vistas à construção desse ato final, que é o provimento. No âmbito judiciário, então, nós temos o provimento judicial, no âmbito legislativo, o provimento legislativo, no âmbito administrativo, o provimento administrativo. Dentre os diversos provimentos legislativos, que são os que nos interessam aqui diretamente, nós temos o elenco do artigo 59 do texto constitucional, que estabelece que o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. E o parágrafo único estabelece que lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Como o processo legislativo é um procedimento que se realiza em contraditório, nós temos que entender quais são as fases desse procedimento. Então, a primeira fase do procedimento legislativo é a chamada propositura ou iniciativa dos projetos. Aqui nós temos, então, os projetos de lei, de emenda à Constituição, de lei complementar, etc. Nós vamos aqui saltar a emenda à Constituição e vamos iniciar pelo processo legislativo da lei ordinária, porque, compreendendo-se esse processo legislativo da lei ordinária, compreende-se com mais facilidade os demais processos, os demais procedimentos. Uma observação importante a se fazer é que nessa lista do artigo 59, nós não temos uma hierarquia normativa, a não ser entre a emenda constitucional e as demais espécies normativas. Não há hierarquia normativa entre lei complementar e lei ordinária, por exemplo. É apenas uma distribuição de competência. A Constituição estabelecerá o que será matéria de lei complementar
dizendo expressamente que determinada matéria é de competência de lei complementar. Quando a Constituição usa a expressão apenas lei, entende-se que é lei ordinária. Então, nós vamos começar pela primeira fase do processo legislativo, que é a fase de iniciativa ou propositura, estabelecido no artigo 61 da Constituição. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Então, basicamente, todo mundo, todo aquele interessado pode propor projeto de lei ordinária ou de lei complementar. O parágrafo 1º estabelece matérias de iniciativa privativa do presidente da República, ou seja, apenas o presidente pode propor esses projetos de lei. Então, são eles: matérias que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, o aumento de sua remuneração, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, servidores públicos da União e territórios, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, organização do Ministério Público e Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, Distrito Federal e territórios, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84.6, militares das Forças Armadas, regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. É dizer, nesses casos, nem mesmo se um parlamentar propuser um projeto de lei e, posteriormente, esse projeto for sancionado pelo presidente da República, a sanção teria o condão de sanar o vício, já que a súmula 5 do Supremo Tribunal Federal foi revogada pelo próprio tribunal. E o parágrafo 2º trata da iniciativa popular das leis. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Uma conta bastante complicada, tanto é assim que vários projetos de iniciativa popular chegam à Câmara sem cumprir o requisito e acabam sendo incorporados por parlamentares ou grupos de parlamentares para que o projeto possa ter prosseguimento. Uma vez, então, feita a proposta, a iniciativa do projeto de lei, nós daremos início, então, à segunda fase, que é a fase de discussão, aprovação, votação e aprovação desse projeto de lei. E essa segunda fase vai transcorrer nas casas legislativas a partir do artigo 63 do texto constitucional. E isso será matéria para o nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal.